Fala, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Edgar para mais uma aula de História. E vejam vocês, aqui em cima, já estamos no módulo 22 e a gente vai falar hoje sobre a formação do feudalismo. Tá? Lembrando que essa formação do feudalismo é bem importante da gente entender para a gente poder saber como é que vai se desenrolar a Europa nessa Idade Média, que vai dar origem ali aos Estados Nacionais modernos logo à frente, tá? Por isso que é importante a gente saber como é que essa produção vai se dar agora no feudalismo, para logo depois entender um sistema econômico mercantilista e logo depois o capitalismo, ok? Então vamos lá. A introdução, né? Ali na apostila de vocês, logo onde tem escrito ali a introdução, ele vai questionar essa palavra Idade Média. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Mas é um pouco errado a gente entender a Idade Média como Idade das Trevas, como se nada se produziu naquele momento. Quando eu falo Idade Média, acredito que na mente de vocês, a primeira imagem que vem é de castelos, dragões muitas vezes, guerreiros e por aí vai. E, na verdade, tudo isso faz parte de um determinado imaginário sobre a Idade Média. O que a gente vai observar é que a Idade Média foi feita por pessoas reais e que viveram aquele momento sem muito fantasia. As principais fantasias históricas, elas acabam passando na Idade Média por causa de um ideário que a gente tem de fantasia sobre esse período. Mas só para vocês terem uma ideia, você na Idade Média, você vai ter o desenvolvimento da ciência, você vai ter desenvolvimento ou recuperação da cultura clássica. Então você tem muitos movimentos culturais, científicos acontecendo nesse momento. Por isso que é meio que errado falar, ou pelo menos entender a Idade Média como a Idade das Trevas. Tá? A Idade Média a gente divide ela em duas, a Alta Idade Média, que vai logo ali do final da Antiguidade, e vai falar um pouco da formação e da cristalização do feudalismo, então é isso que a gente está vendo até agora. Isso a gente vai chamar de Idade Média, ou de Alta Idade Média. Depois do feudalismo, né, você vai ver que o feudalismo vai entrar numa determinada crise, até chegar ali beirando o capitalismo. É isso que a gente vai chamar então de Baixa Idade Média. A gente divide a Idade Média nessas duas fases aí, tá? Bem, como é que vai se originar essa Idade Média, como é que vai se originar esse feudalismo aí, tá? O feudalismo nada mais é do que a fusão de duas culturas, a germânica e a romana, tá? E o que que ela vai trazer de cada uma dessas culturas, né? Você tem aí o colonato, que vem lá do romano, que é uma relação social de produção baseada no trabalho do colono, trabalhador juridicamente livre, mas preso à terra, que cultivava alguns dias da semana para o proprietário, tendo direito à casa e a um pequeno lote de terra. Então você tem esse costume já em Roma de algumas pessoas juridicamente livres, eles não eram escravos, tá? Trabalhar na propriedade de um senhor, de um proprietário de terra, e em troca disso ela recebe o quê? A casa e um pequeno lote de terra para ela poder plantar para si mesma. Ela trabalhava para produzir para o dono dessa terra, mas ela tinha um lote dela própria, tá? Então você tem esse regime aí de colonato que já existia no Império Romano. Uma outra coisa que vai dar origem ao feudo, que também vem do Império Romano, são as vilas, que é um centro de produção rural que vai servir de base para a formação desses feudos medievais. Então são grandes extensões de terras, tá? Essas vilas, que servia para produzir alimento para as cidades romanas. E é exatamente essas vilas que vão poder ou vão dar origem aos feudos europeus. E o que que os germânicos, né, o que que os povos bárbaros vão trazer nos seus costumes, que vai dar origem então a essa Idade Média, que vai dar origem ao feudalismo? A gente já viu isso quando a gente falou lá dos povos bárbaros, tá? Você tem aí o comitatus, tá? Que é uma relação de obediência e lealdade entre o guerreiro e seu chefe. E você também tem aí o beneficium, tá? Que nada mais é do que os chefes bárbaros
concederem terras aos seus colaboradores em troca do pagamento de tributos. Então, você tem a possibilidade de trabalhar na terra de uma outra pessoa, ou pelo menos você vai receber a terra dessa pessoa para você trabalhar, e em troca você paga tributos para o dono dessa terra, que isso aí era o benefício. Então você tem a junção de todas essas tradições culturais, tanto de romanos como germânicos, que vai dar no que a gente vai conhecer então como feudalismo. Ali ainda ele vai apontar que vai haver algumas invasões por causa da expansão islâmica, e depois também tem a invasão viking na Europa, né? Essas invasões, tanto quanto muçulmanas como vikings, vai forçar as pessoas a buscarem segurança nos feudos. Até então você não tem um problema muito grande de segurança, mas a invasão desses povos vai fazer com que a vida nas cidades se torne bastante perigosa, ou até mesmo fora dos feudos bastante perigosa, você ficaria à mercê, né, da violência dos muçulmanos ou dos vikings. Então as pessoas vão buscar dentro dos feudos ou em torno dos feudos a segurança necessária para continuar a sua vida. Aí eu trouxe aqui uma imagem, digamos assim, para ilustrar um pouco um feudo, né? E aí eu vou pontuar aqui alguma coisa com vocês. Geralmente, né, você tem a morada do senhor feudal, que é no castelo, tá? Então o castelo é a morada da nobreza, do senhor feudal e por aí vai. A gente vai falar mais sobre classes sociais na próxima aula, tá? Você vai ter o suporte moral da época, ou que dizia que deveria ser as coisas como são, que é a igreja. Então, o feudalismo depende muito da cristianização da Europa, porque ele vai dizer que o nobre que está no castelo, ele só é nobre porque Deus quis que ele fosse nobre. Ele vai dizer que o cara que está ali, enquanto servo, ele é servo porque Deus quer que ele seja servo. Então, a igreja dá esse amparo moral para o sistema feudal. E aí nós temos aqui o manso senhorial, que são as terras, onde o que se produz nesse manso senhorial, toda a produção dentro dessa terra vai para o senhor feudal, tá? Você tem o manso servil, que é tudo aquilo que se produz no manso servil, parte dessa produção vai para o senhor feudal e parte fica para os servos, né? E você tem aqui o manso comunal, ou também chamado de terras comunais. Essas terras comunais eram bosques, pântanos, lugares que não dava para produzir. E aí você poderia utilizar para caça, podia coletar frutas silvestres, enfim. E isso era comum. Você, tanto o senhor feudal poderia sair lá com a sua tropa de nobres para fazer a caça, como um servo poderia ir lá colher gravetos para poder aquecer a sua casa durante o inverno. Então, essas são as principais estruturas de um feudo, tá? Você tem o castelo, a igreja, o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. Vamos ver agora como é que isso se desdobra economicamente falando. A economia feudal, tá? Ela é de agricultura e pastoreio de subsistência. Eles produziam autossuficiente para manter o seu feudo. Não existia uma produção de excedente para gerar lucro. Aquilo que às vezes sobrasse ou que tivesse uma produção um pouco maior, eles faziam troca com outros feudos, tá? Então você tem a troca, o escambo aí como uma relação comercial. Você não vai ter um excedente, um lucro neste momento. Você tem aí o papel das terras comunais, que eu já adiantei um pouco anteriormente, que era uma terra comum a todos, por mais que ela fosse propriedade. Essa palavra é muito importante, propriedade, a gente vai falar muito sobre propriedade ainda. Por mais que ela fosse propriedade lá do suzerano, a gente vai falar sobre isso, de um rei que vai ceder essas terras para o vassalo e ele vai lhe tomar conta, essas terras comunais ela vai ter um status, tá, de terra sem dono.
Até porque vai ser o lugar onde os marginais vão agir, onde vai haver os ladrões, saqueadores, né? Vão todos ali habitar essas terras comunais, que, como eu já falei para vocês, são pântanos, bosques, lugares que não dá para realizar uma plantação em larga escala. É importante destacar que eles vão, ao longo do tempo, percebendo que se eles continuarem plantando, né, uniformemente, a terra empobrece e aí você não consegue mais tirar uma grande produção. Então ele começa a produzir no sistema de rotação. Você divide a terra em 3 ou 4 partes e você deixa uma parte sempre sem plantar, digamos assim. Então, a cada 2 anos você vai trocando e aí a terra vai se realimentando, né, se juntando lá seus nutrientes novamente para avançar numa plantação ou numa produção adequada de alimentos para esse período, tá? E aí o que acontece? Quando você se tornava servo de um determinado senhor feudal, você tinha algumas obrigações para com esse senhor feudal. Essas obrigações eram impostos, eram aquilo que você vai ter que dar em troca para estar utilizando a terra e tendo ali a sua moradia. Eu trouxe aqui um conjunto de 4 obrigações, mas, gente, tem muito mais do que isso, tá? Você tem ali a corvéia, consistia no trabalho dos servos e vilões na reserva senhorial durante alguns dias da semana, que podia variar de 2 a 5 dias. Então, o trabalho do servo na terra do senhor, naquele manso senhorial, era um tipo de imposto que ele pagava para poder continuar participando desse feudo. Tá? Então, você tem essa corvéia, que é esse trabalho obrigatório na terra do senhor, que dependia da época do ano, dependia também do acordo que você fazia com o senhor feudal, que poderia durar de 2 a 5 dias. Além disso, esse servo tinha que trabalhar nas suas próprias terras para produzir para si, tá? Então, o trabalho era pesado. Existia também a talha, que é parte da produção servil destinada ao senhor feudal, como eu disse para vocês, aquilo que se produz dentro do manso servil, da terra ali do servo, parte dessa produção ele também tem que dar para o senhor feudal, e o nome disso então era talha. Existia um outro tipo de imposto chamado banalidade, que era um imposto pago em produtos pela utilização de perfeitorias do feudo, como o uso do moinho, do forno e das moradias. Então, se você quisesse, por exemplo, você colhia o trigo, você quer moer o trigo para fazer farinha. Então, você deixava uma parte do trigo ou uma parte da farinha de trigo para o senhor feudal para utilizar o moinho para moer o trigo. Ah, eu quero fazer pães. Então, você fazia lá não sei quantos pães e uma quantidade desses pães era para o senhor feudal. Para quem jogou aquele jogo que eu falei para vocês chamado Stronghold, ele trabalha muito esses detalhes, tá? Então você vai fazer o seu servo lá produzir pão, produzir não sei o que lá, e você vai ganhar uma parte daquilo. Ganhar não, né? Porque o cara está pagando pela segurança. Mas o imposto mais sacana que eu vejo nesse momento é esse último que eu vou falar para vocês, que é o tal do mão morta, que era a tributação paga pelo servo quando herdava um arrendamento. Bom, temos uma família vivendo numa casa e o chefe da família, o pai geralmente, acaba morrendo. Para o seu filho e sua família continuar utilizando aquela terra, eles eram obrigados a pagar, a dar comida, porque naquela época muitas vezes não havia moeda, né? Mas eles tinham que pagar para continuar utilizando aquela terra, continuar sendo servo daquele senhor. Isso é muita sacanagem, né? Você perde um ente querido e ainda por cima você tem que pagar para continuar vivendo numa condição servil. Então a vida na Idade Média dos servos era uma vida bastante dura. E aí eu queria que vocês entendessem uma coisa. Por uma visão, digamos assim, da história a partir do marxismo, você já vê aí uma disputa de classes, né? Aqueles que detêm
alguma coisa, os que possuem e aqueles que não possuem. E aí você já vê uma condição aí de luta de classes, mas que a gente vai falar de classes na nossa próxima aula. Galera, não esqueçam de ler a apostila, de fazer resumos, fazer as atividades que a gente corrige na quinta-feira na nossa aula ao vivo. Ok? Galera, um beijão, tô morrendo de saudades. Até a próxima.